Boa noite a todos. A impotência e ejaculação precoce são dois grandes problemas enfrentados um monte de homens e faz com que um problema em muitas famílias. Hoje vamos dar uma esperança para todos aqueles homens que sofrem de impotência. Conosco hoje Dr. Ala Abdelaziz Aglan, doutor no Centro Internacional de Cirurgia Plástica e Pênis. Bem-vindo, doutor. Na primeira, doutor, a impotência é um grande problema que eu quero te dar um conselho para as pessoas que têm um monte de medicamentos sem pedir qualquer doutor. Médico, sim, claro, qualquer medicamento é tomado sem pedir um doutor, é totalmente errado. Em primeiro lugar, a pessoa deve saber se ele sofre de impotência ou não, porque há muitos homens têm mal entendido sobre impotência. Antes de que dissemos que a impotência deveríamos ter evidências para isso, por exemplo, fazendo um raio-x de digitalização para o pênis, ou quando a pessoa reclama muitas vezes. Então não podemos confirmar que há uma impotência até fazermos o raio-x de digitalização para o pênis para mostrar todos os detalhes. Iam também pedir que o homem, se a ereção de manhã é existente, é suficiente para decidir que não há nenhum problema se ele fazer sexo na maioria das vezes sem impotência. Então lá não é problema, se a pessoa tivesse razão ocasional como infecções da próstata, infecções do trato urinário ou algumas preocupações. Então que é que significa que para todos os homens não cada pequeno problema considerado como impotência. Impotência sem raio-x de digitalização, ou se o homem pode praticar sexo sem quaisquer medicamentos, então eu decidi que ele é ok. Mas às vezes há um sexo de prática, pessoa ok sem problemas e de repente um problema ocorreu por algumas razões fisiológicas e preocupações. Então a pessoa começa a queixar-se e sente-se para baixo. O problema é que, se não bem que psicologicamente o cérebro pode interpretar que a pessoa que sofre de impotência ou às vezes o oposto acontece, por exemplo, há uma ereção de causas de doenças. E não há um caso muito raro de uma mulher chamada Porchovanika, que ela fez uma cirurgia de vesícula biliar, durante a cirurgia que um erro aconteceu para o nervo da perna esquerda e a vagina. Ela reclama que, quando ela anda, ela sente orgasmo, que é um resultado para o erro que aconteceu com o nervo, que faz com que o cérebro interpretar que a pressão na perna esquerda é uma pressão na vagina. 3. Então, doutor, agora queremos falar sobre as pessoas que nós confirmamos que eles estão no médico. Não fazemos quaisquer cirurgias, enquanto há uma resposta para os medicamentos. Então se a pessoa toma Viagra e funciona, então eu prefiro não fazer quaisquer cirurgias. 1 e 3. Doutor, nós quer falar sobre o stent de pênis. Não é realmente ajuda e como ele funciona e precisa de anestésico local ou anestesia total. Qualquer tipo de anestésico, mas todos devem saber que o stent encurta o pênis cerca de 2,5 a 4 centímetros. Existem dois tipos de stent inflável e stent semiflexível. O stent inflável, usando um sistema hidráulico, pressione um botão e o pênis começa a erectar. E o stent de semiflexível, a pessoa usando a mão para erectar o pênis. Tem uma cirurgia carregar meu nome chamado Ala Aglan 2. Esta cirurgia para instalação do stent. Eu estou usando a técnica de subtúnica. Ao habilitar essa técnica, a pessoa que toma Viagra e capacitá-lo a levá-lo de, em seguida, fazemos um alargamento do pênis porque como nós mencionamos que o stent encurta-lo cerca de 2,5 a 4 centímetros, então podemos ampliar o pênis para dar um comprimento extra ou para evitar a perda do comprimento após o stent. Então vamos aumentar a largura usando injeção e fazemos uma operação para a ejaculação precoce e aumentar a duração do sexo para obter a... Falar antes sobre a ejaculação precoce, se existem quaisquer instruções após o stent. Médico,
Instalação dos TENT leva cerca de 20 minutos e o paciente deixa o hospital após 4 horas. Ele pode praticar todas as atividades diárias no mesmo dia, como dirigir o carro e tomar banho, mas ele não pode praticar sexo antes de 1 mês. A cirurgia não tem efeitos colaterais. Agora vamos nos mudar para a ejaculação precoce e se começarmos a tomar sobre a ejaculação, qual é a definição e como podemos dizer que essa pessoa sofre de ejaculação precoce é um problema mundial? Há um monte de diferentes definições para a ejaculação. Não há que uma definição disse que é menos de 1 minuto, um outro lado menos de 2 minutos e outro também disse que é menos de 3 minutos. Para mim, vejo que a definição da ejaculação é que alguém atingir o orgasmo antes do outro durante o sexo. Para as mulheres.